Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado a todos os meus inscritos pelas visualizações, pelo crescimento do canal. Sim, nós vamos ter um aplicativo, mas não basta ter só um aplicativo. Tem que abastecer esse aplicativo com coisas. Um exemplo muito claro disso que eu estou falando é o canal do YouTube. O São Paulo utiliza muito pouco esse canal. E nessa epidemia que vivemos, ontem tivemos uma live muito boa do Lugano. Foi no canal do São Paulo? Não. E quem fez essa live com ele tirava as perguntas da onde? Dos torcedores e perguntava para o Lugano. E o São Paulo não poderia ter feito isso? Mas não fez. Então, nós temos que cobrar novamente o clube para que abasteça e que faça. Olha quantos ex-jogadores nós temos que são engajados com o São Paulo. Jogadores que estão no clube que são realmente torcedores do São Paulo. E por que nada é feito? Tem que começar a ser feito. O São Paulo, ele tem que começar a ver que ele pode criar coisas para não precisar um jogador ir numa emissora e no canal de outra pessoa. O São Paulo tem que ter uma independência com seus recursos. Porque aí, o exemplo do YouTube, quanto mais visualizações, mais grana o clube ganha. O São Paulo tem mais de 1 milhão de torcedores no YouTube, mas pode crescer ainda mais. Assim como o aplicativo. Não adianta só lançar, tem que abastecê-lo. Então vamos torcer que essa equipe de marketing, de comunicação do São Paulo, comece a crescer cada vez mais. Nós temos que nos unir. Tudo bem que o marketing do São Paulo ainda está muito pequeno. Muito pequeno. Não fez nada ainda. Não fez nada, né? O cara que veio do basquete para revolucionar o marketing do São Paulo, até o momento, nota 3, nota 2. Porque não fez coisas que ficasse lembrada na cabeça do torcedor. Nossa, olha que você viu o que foi feito? Nada. Então colocou o carnezinho nos jogos, que agora o São Paulo tem a opção de você comprar vários jogos no carnê, enfim. Mas falta muita coisa ainda. Uma coisa que eu gostaria que o São Paulo fizesse, ainda mais nessa época de crise, enfim, quando voltar ao futebol, quando dá uma amenizada do torcedor poder ir ao estádio, do torcedor poder visitar o CT, por que não abaixar o preço dessa visita ao CT? Vou dar um exemplo. Um torcedor que pode pagar R$ 100 num sócio torcedor, que em 12 meses dá R$ 1.200 para o clube, ele já deveria ter a visita no CT agendada. Porque R$ 1.200 vale uma visita no CT, vale tirar uma foto com o seu jogador. Agora ele paga os 1.200, tem que pagar mais 290 para conseguir ter uma foto com o seu jogador. Numa época de crise, afasta o torcedor do clube. O São Paulo poderia fazer muito mais pelo torcedor. Os próximos anos, depois que acabar essa epidemia novamente, eu falando disso, como serão os preços dos ingressos no estádio? Porque quando acabar, vai ser uma vitória. Mas aí vem outra coisa, a economia. Muitas pessoas perderam emprego, o torcedor tá sem dinheiro. Então, já tem que ter um plano de como será o Campeonato Brasileiro, como será a venda de ingressos. Campeonato Brasileiro são jogos que começou, terminou. Não tem mata-mata. Todo jogo é clássico. Praticamente, o Campeonato Brasileiro é muito disputado, um dos campeonatos mais disputados do mundo, porque tem muitos jogos bons. Tem clássicos regionais, que é São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, mas também tem Flamengo, tem Grêmio. Tem muitos outros clássicos que o São Paulo não precisa aumentar o ingresso. Porque se ele cobrar 30 a 40 reais o campeonato inteiro, o São Paulo terá torcedor o ano todo,
que pode trazer lucro ao São Paulo, porque Morumbi lotado, ele tem que ter uma loja que abasteça o torcedor. Tem que ter de tudo nessas lojas no Morumbi. Desde alimentação, mais camisas, cachecol. Novamente, a loja São Paulo Mania não tem cachecol do São Paulo, que é o que muita gente pede para levar e mostrar no estádio, como fazem os torcedores europeus. Então, São Paulo tem que arrumar essa São Paulo Mania, porque às vezes nós buscamos coisas na São Paulo Mania e não encontramos. Uma loja não pode deixar o produto esgotado ou inexistente. Novamente, camisa de basquete do São Paulo. Ficou linda, mas para que cobrar R$ 250 em uma camisa do basquete? O São Paulo, esse símbolo aqui, ele ainda é um clube de futebol. Por que eu falo ainda? Que ele tem outros esportes, mas esses esportes só são valorizados por causa desse escudo. O torcedor vai aos jogos, às vezes ele nem gosta de basquete, ele nem gosta de vôlei, mas só da quadra ter esse símbolo, ter essa torcida, o torcedor São Paulino abraça. Toda vez que o São Paulo coloca alguma coisa, o torcedor abraça. Então São Paulo tem que acordar para isso. Não dá para cobrar R$ 250 em uma camisa de um esporte que não é o ponto alto do clube. O mesmo valor futebol e basquete. Olha a diferença do futebol para o basquete para os seus torcedores. Então o São Paulo tem que começar a fazer isso. Novamente, a camisa de futebol hoje, ainda mais com esse tempo de falta de grana mesmo, o torcedor não vai pagar R$ 250 numa camisa. Ele sabe qual ele paga? R$ 100 em uma camisa de segunda linha. O São Paulo ele tem que ter uma pesquisa sobre isso. E parece que não tem. Porque se ele visse grupos de WhatsApp, redes sociais, Facebook, Instagram, ele enxergar o quanto essas camisas são vendidas. E é errado? Estou criticando? Não. As pessoas que vendem as camisas de segunda linha de São Paulo estão ganhando seu dinheiro honestamente, estão vendendo algo. Mas o São Paulo, pensando no clube, poderia ter esse dinheiro para o São Paulo. Por que não lançar? Quem quiser comprar uma camisa de R$ 250, falar, não, eu quero a camisa de 250, o tecido é diferente, enfim. Ótimo, compre. Mas e 60% das pessoas que compram essa de segunda linha? Porque se você fazer uma pesquisa com verdade com o seu torcedor, o torcedor hoje paga a camisa de R$ 100 ou paga de 250? Esse dinheiro vai para o clube? Não. Então tá faltando feeling no setor de marketing do São Paulo. E espero que melhore. O ano que vem o São Paulo terá uma nova diretoria, então eu espero que se mexa, né? Que volte a ter realmente equipes que saibam trabalhar com o torcedor. Ainda é muito pouco o que o São Paulo está fazendo. Nossa, o São Paulo vai lançar um aplicativo, mas esse aplicativo deveria ser lançado um mês antes, quando esse diretor de marketing foi contratado. Tem que trabalhar, tem que mostrar ao torcedor a que veio. E até agora não mostrou. O que ele fez foi colocar carnês, que é uma coisa que o torcedor já pedia demais. Aí vem as perguntas. Quando que vai trocar Total Acesso? Que sempre foi uma empresa muito ruim para os torcedores comprar ingresso de jogos grandes. Então tem muita coisa a ser feito aí. Nós cobramos, nós pedimos e falta muita coisa. Tá, essa epidemia não tem jogo. O torcedor tá entediado. Não tem como correr disso, por enquanto. Mas por que o São Paulo não aproveita e, em vez de levar os jogadores para outros canais, outras emissoras, enfim, fazer lives? Lugano, Raí, novamente. Raí, eu fiquei pensando,
usar como exemplo o Big Brother, onde uma participante ela era muito odiada, a Ivy, e depois que ela teve amizades com outras pessoas, ela ficou muito legal. Ficou muito legal. Isso é uma verdade. Agora, o Raí, que a gente critica tanto, como diretor, e ontem o Lugano falou tão bem dele, do caráter, enfim, do amor dele pelo São Paulo, de como o cargo de diretor é um dos cargos mais difíceis do futebol. Mas não basta ter um cargo difícil. Quando você está em extrema pressão, ou você no fogo, né, que fala no fogo, ou você se queima ou você apaga o fogo. Então, acho que nós amamos o Raí. Nós nos decepcionamos com o Raí. Por que decepção com o Raí? Quando ele chegou, quando ele foi nomeado, eu pelo menos, eu acho que vocês pensaram assim, eu tô representado. Agora não é só o Leco. Porque o Leco, ele já tem o título dele que vai até dezembro, que é o pior presidente do São Paulo. E aí quando o Raí apareceu, quando ele começou a correr de clássicos, não falar com a imprensa, um exemplo muito, muito bom, o jogo do Botafogo que o São Paulo perdeu. Onde estaria Raí? Ele é diretor do São Paulo. Então, Raí, nós amamos você como jogador e podemos amar você como diretor de São Paulo. Basta você querer, basta você mostrar a cara, basta você conversar. Quantas vezes o Raí veio nas redes sociais do clube, no canal de São Paulo, falar com o torcedor, ouvir o torcedor e explicar que realmente jogadores, quando você contrata, você não tem certeza que ele vai vingar no clube ou não, mas falar a verdade. O que aconteceu? E não esperar tanto tempo para falar. O exemplo é o Calazans. Por que esse cara veio para São Paulo? O Cuca não colocou para jogar, agora não é colocado para jogar, ele ainda ganha dinheiro do clube. Quando o São Paulo, assim como outros clubes também, começar a ter uma relação de verdade com seus torcedores, tudo vai fluir. Agora não adianta se esconder, Raí. Se você quiser continuar no São Paulo a partir do ano que vem, você tem que mostrar a sua cara. Você é um diretor do São Paulo. Você tem que defender esse clube não só nos bastidores, mas para a torcida. Falar com a torcida, conversar sobre temas polêmicos, coisa que você não faz ainda. O Lugano, por isso que todo mundo fala, por isso que eu falo, os cargos estão invertidos, porque o Lugano se mostra para a torcida. O Lugano não corre, né? Não sai do vestiário pelo vestiário do rival porque o São Paulo perdeu. Porque quando perde, tem que ter o cara lá imediatamente para falar com a torcida. E no São Paulo hoje não tem isso com você, Raí. Mas eu sei que você, como eu estava dando o exemplo da menina do Big Brother, então se ela conseguiu com amizades, eu vejo hoje você com o Leco e você com o Lugano. Então você pode tirar mais com alianças. Eu sei que você tem que respeitar o Leco é o seu chefe, mas o mandato dele vai acabar. Então para você continuar no São Paulo, você tem que se aliar a outras pessoas, realmente se aliar a outras pessoas. E fazer com que o seu trabalho seja visto pela torcida. Porque hoje não é. Hoje a torcida, como diretor, você é um fralda cheia. Você é um cara que foge. Então você tem que se mostrar para a torcida. Você tem que chegar e falar, olha, realmente nós temos um diretor que nos represente. Hoje não tem. Hoje a sua aliança com o Lugano faria muito melhor com que sua aliança com o Leco. E enfim, vamos torcer para que o Raí e dar até uma segunda chance para o Raí se mostrar para a torcida, mostrar o seu trabalho para a torcida. Porque ele é um São Paulino. A Band passou o Mundial de São Paulo no final de semana passado. Como a torcida falou bem do Raí, como a torcida sabe nas redes sociais. Mas nós queremos, Raí, hoje, você com essa mesma garra que você tinha nos campos,
você brigando por nós e pelo clube, sentado na mesa. É coisa que você não faz. Então, o São Paulo ele tem que aproveitar outras coisas. Vai vir eleições, mas antes disso, temos aí longos meses que não sabemos se vai ter torcida no estádio, não sabemos se o futebol vai voltar. São tantas incertezas, mas que o São Paulo tem que estar trabalhando, né? O São Paulo não pode parar de trabalhar. Home office, né? Então, o São Paulo tem que fazer coisas para o seu torcedor. Não adianta, que nem eu falei, não adianta lançar um aplicativo e daqui 1, 2 meses cair no esquecimento. Assim como o YouTube. O São Paulo tem várias coisas para ganhar dinheiro. Se o São Paulo trabalhar um pouquinho em outras frentes, o São Paulo não vai precisar ficar vendendo jogador. Claro que vai vender jogador, porque os jogadores do São Paulo são muito visados. Ótimo vender um jogador, trazer dinheiro para o clube. Mas quando ele não quiser vender o jogador, ter outras frentes para vir o dinheiro. Então esperamos que o São Paulo cresça e comece a trabalhar sério. Então tem que fazer pesquisas, tem que ouvir a torcida, coisa que o São Paulo não faz. O São Paulo não ouve a sua torcida. Redes sociais. Quanto tempo faz que o Raí não frequenta sua rede social? Quanto tempo o Leco não frequenta? O Leco só aparece hoje quando ele quer alimentar o ego dele. Não alimentar o São Paulo, não falar com o torcedor. Ele vai em entrevistas na TV quando é para responder perguntas, não do torcedor, e sim que ele mesmo propôs a emissora. São perguntas que elevam o ego dele, não que mostrem um trabalho para um clube de futebol. Então vamos torcer que daqui para frente, com esse aplicativo, o São Paulo comece a trabalhar. Que esse diretor de marketing não tenha a imagem de que veio para o São Paulo só para ganhar dinheiro, porque não está fazendo nada, não está mostrando o seu trabalho. Pode fazer uma pesquisa. O que esse diretor fez de marketing para revolucionar o marketing do clube? Nada ainda. Nada. O São Paulo é muito gigante. Muito gigante. Então tem que ter uma equipe que saiba trabalhar com o gigante do futebol. Então vamos torcer que aconteça. E fique atento, porque nós vamos continuar cobrando. Porque nós estamos acostumados a comemorar Mundial. E Mundial é uma coisa muito grande. Mostra o quanto São Paulo é gigante. E é isso que nós temos que voltar a ser. Um clube bem administrado, que tenha equipes que saibam trabalhar. Entendeu? E nós vamos cobrar. Cada passo, a torcida está de volta. E a torcida vai cobrar o tempo todo. Porque a torcida, sim, ama esse clube e quer o melhor para ele. Então, assim que lançar, nós estaremos ali na cola para ver se está fazendo certo, para ver se realmente vai ter a expectativa correta dos torcedores. Estamos aqui para isso. Se cuide, São Paulo. Não o São Paulo, mas sim as pessoas que trabalham nessa instituição. Como eu falei, é gigante. É muito gigante. Todo mundo conhece, todo mundo respeita. Vambora. Vambora que tem aplicativo, tem coisas e vamos cobrar lives no YouTube. O São Paulo tem que fazer. O Lugano não precisaria ir em falar com o Tirone. Ele poderia responder as perguntas aqui, ó, no canal do São Paulo, falando com você, torcedor do São Paulo. Mas o São Paulo engatinha ainda. Mas vamos torcer.